E o mercado global segue atento aos próximos passos da política econômica dos Estados Unidos, com a possibilidade de adoção de novas tarifas aplicadas mundo afora pelo presidente Donald Trump. A ameaça de sobretaxar produtos importados de grandes parceiros comerciais já gera alerta de retaliação e risco, mais uma pressão inflacionária global. Para analisar o tamanho desse impacto, as brechas jurídicas dessas barreiras, a gente recebe Roberto Ibel, economista e professor de Relações Internacionais da SPM. Professor, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer dividir tela com você. Obrigado, bom dia, Vitor, todos que estão acompanhando aqui a CNN. Sempre uma satisfação também conversar com você. Professor Roberto, queria começar perguntando sobre essas novas alternativas encontradas por Donald Trump para aplicar a sua política tarifária. A gente teve uma série de justificativas legais, embasamentos legais que foram inclusive derrubados pela própria Suprema Corte norte-americana. Agora, esse acesso a produtos que teoricamente teriam algum tipo de origem de trabalho forçado, de trabalho nos moldes da nova escravidão, e outro com base exatamente naqueles ditames da seção 301 do escritório do representante comercial norte-americano. Eu queria entender se há chance dessas novas aplicações, antes da gente discutir o ponto de vista diplomático, desses novos ditames, essas novas justificativas serem também contestadas em âmbito judiciário. Sempre existe a possibilidade, né, Vitor, de serem contestadas na justiça norte-americana, mas fica cada vez mais difícil porque o argumento que o governo Trump tem utilizado, ele foge daquele aspecto jurídico, né, da segurança nacional, que foi o que acabou balizando a primeira onda, a primeira rodada do tarifaço, né, no ano passado, em abril do ano passado, mais especificamente, em agosto, no caso do Brasil. E agora ele se utiliza de argumentos também não comerciais para aplicar tarifas, como a questão, né, do combate ao trabalho análogo à escravidão, a falha na proteção à biodiversidade, né, que são muito mais difíceis de serem comprovados ou discutidos no ambiente jurídico, porque o governo dos Estados Unidos se utiliza de relatórios, né, constrói documentos, constrói narrativas para justificar. Então, até o próprio debate jurídico, eu diria que ficaria comprometido. Eu me dei o trabalho de ler o documento do escritório do representante de comércio, né, específico contra o Brasil, na semana passada, e ele abre até um espaço para participação nas audiências, né, desta semana sobre esse novo tarifaço, né? E a própria audiência ela deixa um pouco dificulta um pouco a capacidade de ouvir o lado contrário, né, pelas questões logísticas da audiência, mas também pelos termos que são colocados naquele documento que tem mais de 100 páginas. Então, dificilmente isso será revertido na justiça norte-americana, porque a base jurídica mudou, né? E hoje você tem argumentos, eu diria, talvez até mais sólidos, embora, obviamente, plenamente contestáveis do ponto de vista do Brasil, do que o tarifaço do ano passado, que se utilizava de um mecanismo mais frágil, digamos assim, né? Isso é uma estratégia que o governo Trump tem utilizado, não é exclusivo contra o Brasil, acho que isso é importante pontuar, outros países, praticamente quase 30 países, entrarão nesse novo rol de tarifas, né, num esforço do presidente Trump construir de novo a sua política protecionista, né, que é muito curioso. E segundo o governo Trump, ele mescla um protecionismo econômico também com um certo grau de intervencionismo político e militar, como nós vimos no caso da Venezuela, do Irã e muito provavelmente também, muito em breve, em Cuba. Professor Roberto, é muito curioso a gente observar o quão cansativa e redundante é essa discussão, né? Porque se a gente tinha uma perspectiva de apresentação de uma série de argumentos, por exemplo, pelas autoridades e os negociadores brasileiros junto à Casa Branca, de que as relações comerciais entre os Estados Unidos e o Brasil seriam, dentro daquilo que prega e defende Donald Trump, positivas para os próprios norte-americanos, eu queria entender exatamente qual seria a possibilidade de o Brasil ter sucesso nessa nova incursão, levando esses argumentos, porque parece que esses argumentos já são conhecidos, inclusive, pela Casa Branca, né? A interpretação que eu tenho feito, Vitor, com relação a Brasil e Estados Unidos é que há uma relação talvez personalista
do presidente Trump com o presidente Lula talvez muito positiva, de fato. Trump elogia o presidente Lula nas redes sociais, né? Aquele encontro de 3 horas, talvez ele tenha sido superestimado o seu resultado pelo governo brasileiro, né? De que haveria um impacto positivo, e na sequência a gente teve 2 semanas de notícias muito ruins, digamos assim, para o governo brasileiro. Então, a relação entre os dois ela pode ser positiva, mas a relação entre governos, a relação comercial, ela está deteriorada. É uma relação. O próprio secretário de Estado, né, Marco Rubio, na semana passada, disse que o Brasil não é um aliado estratégico. Coloca o Brasil ao lado de Cuba, ao lado de Venezuela, também do Haiti, Nicarágua, né, que são regimes, são governos, melhor dizendo, que o governo norte-americano não tem boas relações, né? Então, até como está na reportagem anterior aqui à nossa entrevista, já é dado como incerto esse encontro do presidente Lula com o presidente Trump à margem do G7, porque é um entendimento que, embora as conversas possam ser interessantes, tenham um saldo positivo pessoal, no campo bilateral, nada muda. Por exemplo, aquele grupo de trabalho anunciado após o encontro dos dois presidentes no mês passado, ele aconteceu, mas não trouxe frutos, né, para a relação comercial entre os dois países, e vem na sequência um tarifaço que pode chegar a 37,5%, praticamente o mesmo tarifaço implementado em agosto do ano passado, quando as relações bilaterais estavam péssimas, né, que nem diálogo existia, porque o Brasil foi tarifado em 40%. Então, esse é o modus operandi do governo Trump, né? No nível pessoal, ele elogia, tece boas considerações, mas no nível político, bilateral, entre governos, entre estados, é uma relação muito instável, uma relação até, eu diria, deteriorada. E é isso que a gente precisa se prender, a esses sinais que são trazidos, né? E agora a gente entra num momento, eu diria, muito delicado para os dois países, porque aqui no Brasil a gente entra já na pré-campanha eleitoral, praticamente 1 mês e meio, a gente já estará em campanha eleitoral. Aqui nos Estados Unidos também, já iniciando as campanhas para as midterms. Então, a capacidade de uma articulação, de uma construção política para se evitar ou mitigar os impactos desse tarifaço, certamente ela vai ficar depois de novembro, porque outubro tem eleições aqui no Brasil, primeiro e segundo turno, começo de novembro tem as midterms dos Estados Unidos, que é que vão ditar o jogo, vão ditar de fato o comportamento do governo Trump pelos próximos 2 anos. Então, algo mais concreto, né, mais objetivo, certamente, Vitor, só depois de novembro, e talvez sendo mais otimista e realista ao mesmo tempo, só a partir de 2027, com a configuração política do Brasil já bem estabelecida e também dos Estados Unidos bem estabelecido. Não arriscaria dizer, como o próprio mercado, né? A gente está vendo aqui o mercado financeiro, talvez já é um ano concluído, não vou dizer um ano perdido, né? Sempre economista a gente tem que ter muito cuidado ao falar isso, não estou dizendo que é um ano perdido, mas talvez um ano concluído para as questões, né, de relacionamento bilateral Estados Unidos, e isso se posterga para 2027. Me parece que o mercado já tem precificado isso, ainda fica a dúvida se o Itamaraty e o governo brasileiro já conseguiram também precificar isso politicamente. Você cita as midterms nos Estados Unidos, né? A gente tem uma perspectiva de, evidentemente, o cenário econômico doméstico dos Estados Unidos impactar os resultados para essas eleições legislativas. E eu queria entender, dado uma pressão inflacionária que a gente tem acompanhado tanto pela incursão de Donald Trump no Oriente Médio, quanto pela política comercial e tarifária engendrada por ele, tanto com essa dualidade que a gente vem conversando sobre a economia norte-americana, né? Emprego resiliente, nível de crescimento também bastante sólido. Eu queria entender o quanto esses aspectos internos e, evidentemente, uma perspectiva de uma nova pressão inflacionária dada essa nova incursão contra a dezena de parceiros comerciais dos Estados Unidos, elas podem impactar os resultados eleitorais lá nos Estados Unidos. O cenário eleitoral de novembro está muito imprevisível. Não arriscaria dizer que os democratas ganharão as 2 casas ou os republicanos vão garantir pelo menos o Senado. A fotografia do momento, ela traz essa imprevisibilidade. Mas o que é certo é que a pressão inflacionária do conflito no Irã, o fechamento do Estreito de Hormuz, né, isso tem um impacto direto no comportamento do eleitor norte-americano. O seu poder de compra está mais limitado, justamente por causa da inflação. Há incertezas com relação aos dados do emprego para o próximo trimestre, especialmente
os últimos trimestres do ano também trazem incertezas, né? E eu entendo, Vitor, que o próprio presidente Trump já tem conseguido entender isso, né? Pela sua narrativa de campanha, ele tenta desviar um pouco o foco, né? Tem a questão de Cuba, que muito provavelmente acontecerá essa incursão, né? Porque ele tem um apoio aí, sim, de parte da comunidade latino-americana, os hispano-americanos, né? Como são chamados, nos Estados Unidos, para uma invasão em Cuba, isso desvia o foco. Tem a Copa do Mundo, que começa agora nesta semana, que também ele vai utilizar dessa narrativa para desviar um pouco o foco inflacionário, né? Mas se ele não conseguir reverter este quadro até pelo menos o começo de agosto, né? Quando já começa a campanha de fato, dificilmente ele vai conquistar um bom resultado em novembro. Tanto é que já há republicanos que estão se descolando do governo, republicanos que não fazem parte do grupo MAGA, né? O Make America Great Again, já estão se afastando do presidente Trump, têm sido muito críticos, inclusive, à sua agenda, justamente para garantir um bom resultado eleitoral lá em novembro, a sua sobrevivência política, né? Então, de fato, o próximo mês e meio acho que vai ser definidor do que nós vamos ter para o segundo semestre em termos de política doméstica nos Estados Unidos. Ainda bem que temos o professor Roberto Wibel, professor de Relações Internacionais da ESPM, para explicar para a gente todo esse cenário. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Obrigado, bom dia a todos. Até mais. Você também, até mais.